Nesse vídeo vou falar um pouco sobre o que aconteceu no episódio 7 da série do xerife. O episódio começa na Casa Branca. A esposa do presidente diz a ele que descobriu uma maneira de equilibrar o orçamento nacional e também acabar com a fome no mundo. O presidente diz que ela tem ótimos peitos, mas que agora tem coisas de homem para cuidar. Ele então passa por um detector de pênis, que confirma que ele é um homem e libera acesso a uma sala secreta. Lá dentro ele começa uma chamada de vídeo com o general, que diz ter encontrado o que eles estavam procurando. O presidente diz que o futuro do país depende dessa descoberta. Então o telefone dele toca. Era o xerife, dizendo que está com um problemão para resolver. Ele quer comer um sanduíche, mas também quer guardar para comer mais tarde, e pergunta o que deveria fazer. O presidente diz que ele apenas deve cortá-lo ao meio. Mas o general acha que o presidente estava falando com ele, e manda cortarem a descoberta no meio. Ao ver aquilo, o presidente entra em desespero. Então muda para a delegacia onde Goldman, a esposa dele e o xerife estão lanchando. De repente Herman entra na delegacia, e fala para todos que é o dia da eleição para xerife da cidade. Xerife diz que ama o dia da eleição. Já Goldman diz que não se importa com essas baboseiras políticas de ter que escolher um partido. Xerife diz que não precisa disso, porque ninguém nunca concorre contra ele. A esposa de Goldman acha isso estranho, e o xerife diz que é porque não existe ninguém melhor do que ele para o cargo. Xerife então pede para Herman ajudar com seu discurso de vitória, e Herman fica extremamente empolgado com essa ideia. Então muda para o discurso. Xerife começa dizendo que se alguém fizer alguma festa e não o convidar, ele vai dar um tiro bem na cara dessa pessoa, e ele vai começar pelo Tommy. Todos ficam espantados, mas xerife diz que é tudo uma brincadeira e em seguida promete continuar fazendo o que sempre fez e diz que não vai mudar nada porque nenhum homem vai concorrer contra ele mesmo. Então a senhora Goldman aparece e diz que se nenhum homem quer concorrer contra ele, que tal uma mulher concorrer? Goldman fica com medo de onde ela está querendo chegar e o xerife começa a rir dizendo que seria engraçado uma mulher como xerife. Senhora Goldman então pergunta se o xerife está dizendo que o sexismo é uma coisa engraçada. Ele então fica todo confuso e não consegue responder essa pergunta. Com isso a multidão fica toda contra ele. Ele então diz que xerife é o seu nome, então ele tem certeza que será xerife para sempre. Senhora Goldman diz que ele está enganado porque ela também vai concorrer para xerife e chama ele para fazer um debate à noite. Ao ouvir isso Goldman desmaia, e Herman diz achar que ele só está se fingindo de morto. Então muda para o xerife, pregando alguns cartazes de sua campanha, mas não param de aparecer pessoas usando camisetas em apoio à senhora Goldman. Ele então mostra um de seus pôsteres super legais, e quando ia pregar esbarra na senhora Goldman e deixa seu grampeador cair. Ela então pega o grampeador e diz que vai ajudar o xerife, e grampeia ele na parede junto com uma de suas camisas. Ao ver aquilo todos começam a rir e chamam o xerife de fracote. Depois que todos vão embora, xerife diz que precisa arrumar uma maneira de provar que não é nenhum fracote, e Herman diz que ele pode usar suas redes sociais para divulgar. Então xerife e Herman começam a fazer uma live, e para mostrar que não é um fracote xerife começa a fazer exercícios com um halter, mas Tommy aparece e xinga ele, que de medo deixa o halter cair em seu pé e depois começa a chorar. Em seguida eles iniciam uma nova live, dessa vez o xerife diz que vai provar que não é um fracote, comendo uma sopa quente usando suas mãos. Quando ele enfia a mão na sopa, uma velha aparece e começa a bater nele, e ele chora de novo. Então eles criam mais uma live e muito desanimado o xerife diz que vai provar que não é um fracote enfrentando os perigos da floresta. Mas de repente aparece um macaco e começa a bater nele, e o xerife deixa o celular cair. Então muda pro presidente cagando, com dois seguranças do seu lado, um deles estava assistindo as lives do xerife e acha tão engraçado que resolve mostrar pro presidente. Ao ver aquilo o presidente imediatamente reconhece o xerife e pede para um de seus seguranças limpar sua bunda. Voltando pra floresta, Herman consegue recuperar o celular e começa a ler os comentários. Todos estavam rindo e fazendo piadas. Xerife fica muito triste, mas de repente o presidente aparece e diz que o xerife não é um fracote, ele é um herói americano. Xerife e Herman ficam surpresos ao ouvir isso.
Mas o presidente diz que assistiu à live e que o xerife pode ter transformado a América no país mais poderoso do mundo se eles conseguirem aproveitar o enorme potencial do âmbar. Xerife confuso pergunta o que é âmbar, se é alguma coisa relacionada a hambúrguer. O general então aparece e diz pro presidente que realmente era o que eles estavam procurando. O presidente fica muito feliz e diz que dessa vez não é para eles cortarem no meio. Confuso, o xerife pergunta o que eles encontraram. Não querendo contar, o presidente pergunta se ele não tem que trabalhar. Xerife responde que não tem como ele ganhar a eleição, mas ao menos agora os dois podem passar o tempo todo juntos. Não gostando nem um pouco dessa ideia, o presidente resolve ajudá-lo com a eleição. Então muda para o debate onde a senhora Goldman está fazendo seu discurso, e o Goldman está fingindo que entrou em coma. Mas de repente o xerife entra cantando e dançando, dizendo que é amigo do presidente. O presidente então sobe no palco e diz que está na cidade só para lembrar a todos que o xerife é o melhor para o cargo. Xerife então pergunta ao presidente se só isso será o suficiente para ele ganhar. O presidente diz que a política é só um concurso de medição de pênis e que para ganhar só é preciso mostrar que tem maior. Depois disso o presidente vai embora, e o debate entra na fase de perguntas. A primeira pergunta é de Linda. Ela diz que muitas mulheres sofrem assédio sexual no local de trabalho e pergunta o que eles pretendem fazer para manter os locais de trabalho mais seguro para todos os funcionários. Xerife fica muito confuso com a pergunta, mas a senhora Goldman diz ter um plano para resolver isso. Mas o xerife a interrompe e diz que vai mostrar porque ele é o melhor. Então ele abaixa as calças e todos ficam surpresos. Depois disso é decidido que a senhora Goldman é a nova xerife. Xerife fica muito confuso porque ele só fez o que o presidente falou e pede ajuda para Herman. Mas Herman se recusa a ajudar, dizendo que ele não é sexista. Com isso a senhora Goldman declara que xerife será preso por indecência, mas ele sai correndo com as calças abaixadas. Depois disso, xerife invade a Casa Branca à procura do presidente. Ele chega até a sala secreta e depois de ter o pênis escaneado, ele entra em uma reunião de líderes de vários países. Xerife pede ajuda para não ser preso, mas o presidente diz que está muito ocupado. Ele então interrompe a reunião e diz que só fez o que o presidente mandou e agora vai ser preso. Mas ele sente um cheiro muito estranho, e quando ia ver o que era, o presidente fala para ele não chegar muito perto, porque eles não sabem que tipo de DSTs existiam há milhões de anos atrás. Xerife pergunta o que são aquelas coisas no palco e o presidente responde que são antigos pênis de dinossauros. O presidente então conta que todos os anos os líderes mundiais se encontram, e o poder das nações é determinado a partir de quem possuir o maior pênis pré-histórico, e como ele já havia falado antes, a política não passa de uma competição de quem tem o maior pênis. Então é revelado que os Estados Unidos ganhou a competição. Todos começam a comemorar, mas revoltado o xerife diz que achou que política se referia a quem era melhor para o trabalho e não para quem tem o maior pênis de dinossauro. Todos começam a rir e o presidente diz que ele fala como uma mulher e começa a apertar os peitos dele. Com isso o xerife percebe que sexismo não é engraçado. Então a senhora Goldman aparece armada e fala que agora ele entende como as mulheres se sentem. E todos ficam se perguntando como ela entrou na sala sem ter um pênis. Ela mostra que usou do seu marido. Ela então pergunta se o xerife quer assar umas salsichas e joga uma arma para ele, e os dois começam a destruir os pênis pré-históricos. Então o presidente começa a chorar e a esposa dele aparece e fala que ele é um fracote. Voltando para a delegacia, o xerife e a senhora Goldman estão rindo do que aconteceu, então o Herman se aproxima e pergunta o que houve com Goldman. Ele acabou pegando uma DST pré-histórica e está todo inchado. Xerife então começa a devolver suas coisas, mas a senhora Goldman diz que não precisa porque ofereceram um trabalho melhor para ela, então ela se demite. Todos ficam confusos, mas ela sobe em uma nave e vai embora. Na nave é revelado que ela está trabalhando com a esposa do presidente e as duas estão indo combater uma organização secreta que deu vida a um pênis de dinossauro. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.